Boa tarde a vocês. Estou gravando aqui nessa tarde aqui de sábado, mais um vídeo aqui para vocês. Essa é a terceira videoaula nossa. Vou iniciar aqui, né, conforme vocês estão vendo aqui, na apostila de vocês, a matéria do segundo bimestre. Já vou adiantando o conteúdo para vocês, tá bom? Vamos falar de estrutura de repetição. Tenho 3 também, assim como lá em algoritmo. Tenho for, while e o repeat aí no caso. Apesar de ter escrito repeat aqui, ele não é bem repeat, é do until, tá? Faça até que, é a mesma coisa, tá? Gente, sintaxe do comando for no VB. Eu tenho for, vou colocar o nome de uma variável, igual o valor inicial dela até o valor final, e aí o step eu posso omitir. Qualquer sintaxe que vem entre colchetes em qualquer linguagem, você sabe que ela é opcional. Já tinha falado disso com vocês em outras oportunidades, né? Então isso aí pode ser omitido quando eu quiser que ele vá do valor inicial até o valor final, executando uma contagem em passos de 1. Então eu posso omitir. Quando eu quiser, por exemplo, vai de 1 até 20 contando de 2 em 2. Eu tenho que colocar step 2, tá bom? Porque senão esse negócio não imagine você que ele vai fazer a contagem de 2 em 2, tá bom? O for em VB, você escreve os comandos do interior do laço aqui e ele fecha a estrutura com next. Você deve estar me perguntando para que esse ext-for aí. Esse ext-for é quando você quiser fazer uma saída forçada do laço de repetição. Não aconselho usar, faz de conta que nem foi explicado isso, tá? Quando você utiliza uma estrutura de repetição do tipo do for, presume-se que você quer que ele seja executado aquela N vezes que você determinou aí como parâmetros aí, né? De 1 até 10, então você quer que ele faça 10 vezes, tá bom? Aqui, ó, tem os parâmetros todos aqui do for. Eu coloquei aqui embaixo aqui para, se alguém esquecer, tem aí como fonte de referência, tá bom? Nesse quadrinho vermelho aqui, ó, os trechos inseridos dentro do colchete, que é aquilo que eu falei para você ali, que está na sintaxe aí em cima, ela serve para indicar que o trecho de programação não é obrigatório. Está aí, ressaltado para vocês. Tem alguns exemplos aqui de uso do comando for, achei interessante aqui colocar para vocês. Aqui, ó, você pode, no momento que você criar o for, criar uma variável local, do tipo aqui x, por exemplo, né? X as integer é a mesma coisa que o din, tá? Você está criando din x as integer. Só que ao invés de você ter uma linha para o din, você já aproveita a própria linha do for para criar isso. Então você coloca aí for x as integer, ou seja, você está criando a variável x como inteira e iniciando ela ao mesmo tempo de 1 e ela vai até 10 em passos de 2. E aí eu criei uma caixa de mensagem aqui para ele mostrando o valor de x, tá bom? Não vem ao caso aí, tem um outro exemplo aqui, ele fazendo a contagem regressiva, tá? E aí a gente vai passar agora aqui, tem um outro exemplo aqui, agora do comando while, que é o enquanto, né? O enquanto no VB tem várias formas de você escrever ele. Tem aqui, ó, do while loop, tá? Que eu nem usei essa no exemplo que eu vou dar para você. Eu coloquei while e end while ele aceita também, tá? Então, qualquer uma das sintaxes que você vê aqui e essa que eu estou falando, eu aceito em dias de avaliações nossas. Então, você coloca faça enquanto a condição for verdadeira. Lembram disso, né? Enquanto o teste condicional está dando verdadeiro, ele está fazendo os comandos que estão no interior do laço. Eu fechei aqui com loop. Quando você usar aquela sintaxe que eu falei, while, teste condicional, você pode fechar com end while aí também, não precisa ser o loop, tá? Vou dar no exemplo lá que eu fiz em VB para vocês. Uma outra sintaxe, né, é com teste condicional no final da estrutura, aí fica que nem em C, em deve ser, que a gente aprendeu ano passado, tá? Então eu tenho do while condição. Qual que é a diferença das duas sintaxes aqui? Essa daqui vai fazer 0 ou várias vezes os comandos que estão no interior do laço. E aqui ele vai fazer uma ou várias vezes, porque o teste de condição não está aqui no início da estrutura. Ele está no final. Tudo bem?
Alguns exemplos aqui também, tá? Do uso do do while, né? Tem um exemplo aqui embaixo do loop while, que é ele simula o repita, mas porém, enquanto for verdadeiro, ele está fazendo o laço, tá? E aí, em VB, eu apresento para vocês aqui o repeat. O repeat, como que ele funciona? Você vai usar do until loop, tá? Só que ele tem teste condicional no início e no final da estrutura. Qual a diferença das duas? Prestem bem atenção. Quando a gente usou o enquanto for verdadeiro, faz o laço de repetição. Aqui, faça até que seja verdadeiro. Ou seja, enquanto ele for falso, ele está executando o laço. É o contrário do teste condicional do que é feito lá no comando enquanto, que é o while, tá? Então tem alguns exemplos aqui também. Vamos para o que interessa. Eu fiz um programa na prática aqui para vocês em VB, né? Que ele vai simular para vocês aqui, ó. Fiz aqui, eu vou digitar um número e vou calcular o fatorial dele com o comando for, com o while e com o do until, que é o repita, tá? Como que eu fiz isso? Vamos ver aqui, analisar a primeira programação que eu fiz no for. No for, eu pego o valor que eu digitei na caixa de texto, que é o número que eu digitei. Antes disso, eu crio as variáveis num, que vai guardar o número que o usuário digitou, o x, que vai controlar o laço de repetição, contar quantas vezes o laço está sendo executado, e o fat, que vai guardar o resultado fatorial para mim, tá? Como a gente já viu isso lá no primeiro ano, fatorial de um número, o que é? Eu tenho um número 3, é 3 vezes 2 vezes 1, 3 vezes 2, 6 vezes 1 dá 1, por exemplo. Ou seja, é o resultado do produto do número pelos seus antecessores. Você vai multiplicando isso e acumulando os resultados, você acha o fatorial do número, né? O fatorial do 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Então, aqui no caso, por exemplo, o número que eu digitei, eu vou guardar nessa variável num. E aí eu inicio aqui, então, a programação para calcular o fatorial. O fatorial sempre começa com 1, né? Porque tanto faz eu fazer, vamos supor, fatorial número 3. 3 vezes 2 vezes 1, como 1 vezes 2 vezes 3. E é isso que eu fiz aqui, ó. Então, vai de 1 até 3, em passos de 1. Se eu quisesse inverter isso aqui, ó, de num até 1, step menos 1, também funcionaria. Tá? Funcionaria do mesmo jeito, aliás. E aí, ó, aqui eu vou acumulando o resultado. 3 vezes 2 vezes 1. Ou 1 vezes 2 vezes 3, tanto faz. Tá? Nesse caso aí, ele está fazendo 1 vezes 2 vezes 3. Tá? E por quê? Porque o x da primeira vez ele vale 1, a segunda ele vale 2, a terceira ele vale 3. Então ele está fazendo 1 vezes 2 vezes 3, acumulando o resultado nesse fato. Tá? Depois que calculou isso aqui, o laço vai parar e ele vai mostrar para mim aqui nesse MSGBox o valor do fatorial. Fazendo isso aqui com um enquanto, vejam bem, vocês têm que lembrar isso aqui o ano passado. O x que é igual a 1 aqui, ele fica antes do laço de repetição do enquanto aqui, ó. Vocês percebam aí que tem o início o valor da variável x antes do laço de repetição. Isso aqui é enquanto. Tem que iniciar a variável que vai controlar o laço antes do teste condicional ser feito a primeira vez. Ele começa com 1. Então, 1 é menor ou igual a 3? Então ele vai fazer isso aqui. E lembrar que o step, ou seja, a contagem, variar o valor de x aqui, que é a variável que controla o laço de repetição, no comando while, eu tenho que lembrar, vocês têm que lembrar de fazer esse acréscimo, porque ele não faz automático como o for faz, né? Então aqui, ó, x igual a x mais 1, por quê? Porque o x iniciou com 1, se eu não colocar essa linha aqui, o que vai acontecer? Ele vai ficar sempre valendo em 1 e aí ele entra em loop infinito aí, tá bom? E isso aqui, logicamente, vai me mostrar também o mesmo fatorial, né? Aí, usando o repita em VB, né, eu atribuí também aqui para a variável num um número que foi digitado na caixa de texto, iniciei a variável fat e aí também inicio o x, né? Porque o x lá no for é for x igual a 1. Então aqui eu tenho que iniciar ela antes do laço de repetição. Quem é o laço de repetição aqui? É o do.
do loop while, do loop until, aqui, ó, desculpa, não é while não, do loop until, tá? Então executa o loop, né, até que o x seja maior do que o num. Você nota aqui, ó, aqui sim vale aquilo que a gente aprendeu em algoritmo ano passado. Então o que eu fiz aqui, ó, se aqui o x é menor ou igual ao num, aqui eu vou testar se o x é maior que o num. Lembra que eu falei que aqui ele vai fazer até que o x tenha um valor maior que o num, né? Então, eu inverto o sentido da pergunta aqui, né, do teste condicional que eu estou fazendo, porque senão ele vai entrar em loop infinito aí, tá bom? Ou seja, quando ele terminar o laço, também ele vai me mostrar o fatorial. Vamos ver aqui como é que fica então, ó. Rodando esse programa, então eu tenho aqui, ó, 3, eu quero calcular o fatorial, dá 6. Com o enquanto, dá 6. E com o until, dá 6. Ou seja, as 3 programações que nós fizemos aqui, ó, elas estão funcionando perfeitamente, né? Tal como deveria ser, né? Dei o exemplo aí para vocês, não é difícil, né? Aqui é muito parecido até inclusive com o algoritmo, né? Para x de 1 até num passo tal. Só não tem um faça aqui, que não precisa. E quem fecha o for no VB é next. Lembram disso? Aqui, ó, é o outro exemplo do while que eu falei. Você tem do while loop e tem while and while. Lá na apostila tá do while e embaixo aqui fechando é loop, tá? Você não precisa fazer assim. Pode ser while and while que também ele aceita. Esse exemplo aqui, inclusive, nem tem na apostila, tá? E aí eu tenho o do loop until. E tem também, né, como eu falei para vocês, do until loop, né? Que aí ele testa no início da estrutura. Só que quando você usar o until com um teste condicional no início da estrutura, o teste condicional permanece igual a esse aqui, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham entendido aí como é que funciona, né? Nós vamos precisar muito disso na hora que a gente for aprender os próximos objetos aí do VB, falou? Então essa é a terceira aula de VB que eu estou postando para vocês. Dá uma exercitada, já dá para começar a fazer algumas listas de exercício aí de estrutura de repetição que eu vou postar ainda para vocês no site, falou? Bons estudos, espero que estejam ainda aí visitando aí os sites de todos os professores e assistindo às videoaulas que todos nós estamos filmando, tá bom? Um abraço para todos aí.